Olá pessoal, aqui é o professor Anderson Fortes do curso de refrigeração. Vamos iniciar a disciplina de refrigeração industrial, ela vai estar dividida em 3 aulas, 3 módulos. Nessa primeira unidade a gente vai abordar o quê? As principais aplicações da refrigeração industrial e algumas técnicas que são utilizadas dentro da refrigeração industrial, principalmente associada a múltiplos estágios de compressão. Então a gente vai ver aplicações de tecnologias de remoção de vapor flash, resfriamento intermediário, expansão fracionada, sistemas de expansão com mais de um nível de temperatura e sistemas em cascata. Com relação à aplicação da refrigeração industrial, a gente pode vincular principalmente a aplicações com temperaturas mais baixas, sistemas de resfriamento no processamento de alimentos, processamento de bebidas, processos de pasteurização. A gente vai ter também aplicações como túneis de congelamento, né, que são utilizados para resfriar de maneira mais rápida, né, promover um congelamento rápido de alguns produtos, sistemas de produção de gelo, resfriamento em processos de fabricação, processos de usinagem, que ocorrem com elevação de temperatura e necessitam de um sistema de resfriação para manter temperaturas mais adequadas. Dentro da indústria química a gente vê alguns processos de separação, de tornar compostos mais puros, né, fazer a separação deles, principalmente na indústria química e petroquímica. Sistemas de criogenia, onde a gente tem temperaturas muito mais baixas, né, de cerca de menos 100 graus Celsius, e a parte de liquefação de gases, né, para transporte, gases combustíveis para esse transporte. Os sistemas de refrigeração, quando aplicados com temperaturas de evaporação muito baixas, da ordem de menos 50, menos 70, menos 100 graus, eles vão requerer operar com múltiplos estágios. Essa necessidade de múltiplo estágio, ela vem de quê? Em geral, se você tiver uma diferença muito grande entre a temperatura de evaporação e a de condensação, como é o caso de aplicações industriais, você vai trabalhar também com altas relações de pressão, e isso vai fazer com que o compressor seja muito robusto e que trabalhe numa situação bem crítica. Então, muitas vezes é necessário você utilizar, principalmente quando tem uma diferença de temperatura de evaporação e condensação muito grande, um sistema de múltiplo estágio, muitas vezes com mais de um compressor. Então, esse sistema de múltiplo estágio ele faz o quê? Ele evita que o compressor opere com uma relação de compressão muito alta, e ele também promove uma melhor eficiência energética do sistema. A gente já viu em outras disciplinas, né, principalmente associados ao coeficiente de performance, que quanto maior for a relação de compressão, né, quanto maior a diferença de temperatura entre evaporador e condensador no sistema, menor tende a ser o coeficiente de performance desse sistema. As tecnologias principais utilizadas nos sistemas de múltiplos estágios são resfriamento intermediário, onde você vai pegar o gás de descarga do compressor e de baixa, fazer um resfriamento nele para que ele não entre a uma alta temperatura no compressor de alta. E também uma técnica de remoção de vapor flash, fazer com que parte do refrigerante, após o condensador, após ele ser condensado, vá para um tanque flash, onde o líquido saturado, né, aquele que tem o título 0, que é apenas líquido refrigerante, vai para o evaporador, e a parte que corresponde ao vapor, que num processo de expansão se tornaria vapor, ela vai ser succionada vai ser misturada com um gás que vai ser succionado por um dos compressores. Aqui a gente vê uma aplicação na indústria petroquímica. Isso é um navio de produção de gás natural. Ele faz tanto a extração como todo o tratamento para garantir um gás natural com elevada pureza, né, remoção de impurezas desse gás natural. E por fim, a dificuldade que surge é o transporte desse gás. Então, a gente sabe que os gases eles têm menor densidade, e por ter menor densidade,
para você transportar 1 kg de gás, você precisa de um volume muito maior do que para transportar 1 kg de líquido. Então, qual o objetivo aí da refrigeração nesse sistema? É promover a liquefação ou a condensação do gás natural para que seja transformado, para que ele seja transportado como um líquido. E aí, transportado como um líquido, a capacidade de massa que pode ser transportada sobe muito. Para isso, esse sistema ele precisa ser um sistema de múltiplo estágio de compressão, porque para você transformar gás natural em líquido, você vai precisar de temperaturas aí abaixo de menos 100 graus. Então ele vai precisar de um sistema de múltiplo estágio. Aí a gente vê um exemplo de um sistema de refrigeração em cascata aplicado à liquefação de gás natural. Esses trapézios com fundo branco, eles são justamente os compressores. Então você observa aí que a gente tem 3 compressores, então a gente tem 3 estágios de compressão. Em geral, um estágio, o primeiro estágio ali trabalhando com propano, trabalhando com temperaturas de evaporação de menos 20, menos 30 graus. Depois a gente tem um segundo estágio trabalhando com o octano, com temperaturas de menos 60, menos 80. E por fim a gente vai ter um estágio trabalhando aí com o metano com temperaturas de menos 100, menos 120 graus para conseguir trazer o gás natural para a condição de líquido. As tecnologias de remoção de flash, né, a primeira tecnologia apresentada dentro desse conceito de ciclo de múltiplo estágio, ela se baseia em quê? A figura à direita aí, vocês vão verificar que a gente tem um gráfico, né, um diagrama pressão-entalpia, que é o diagrama que representa os ciclos de refrigeração. E aí, aquele ponto 3 na sua direita ali, aquele ponto 3 ele representa a descarga do compressor. E aí eu marquei para vocês aí 2 pontos. Um ponto com a pressão mais baixa, que é o 3 azul, e um ponto com a pressão mais alta, que é o 3 vermelho. Esse ponto com pressão mais alta, ou uma relação de pressão maior, ele vai identificar justamente um sistema que precisa de uma alta relação de pressão para a operação. E aí o que é que vai acontecer com esse sistema? Esse fluido refrigerante é descarregado no ponto 3 vermelho. Desse ponto 3 ele entra no condensador, onde ele vai ser condensado até o estado 4, também em vermelho. E ali no estado 4, na saída do condensador, ele vai passar por um processo de expansão até o estado 5 vermelho na entrada ali do evaporador. O ciclo que trabalha com uma pressão reduzida ou uma relação de pressão menor, ele vai estar identificado pela descarga no 3 azul, descarga do compressor no 3 azul, entra no condensador, sai do condensador como um líquido no estado 4 azul e no processo de expansão ele vai descarregar ali no estado 5 azul. Qual é a diferença entre o estado 5 azul e o estado 5 vermelho? O estado 5 vermelho é um estado com maior título. Significa o quê? Que entra mais gás, entra mais vapor saturado dentro do evaporador. No evaporador, quanto mais líquido saturado tiver, melhor. Então, o estado 5, que tem um título menor, ele vai ter menos vapor saturado dentro dele e vai ter mais líquido saturado. Consequentemente, o poder calorífico, né, o poder frigorífico, né, o efeito frigorífico vai ser bem melhor. Então, uma das opções do uso do vapor flash é o quê? É você pegar aquele ponto 4 vermelho, fazer a expansão dele até cruzar com aquela linha intermediária, de pressão intermediária, aquela linha azul. Dessa linha azul, o que é que você faz? Você resfria ele até o ponto 4 azul. Como é que você vai fazer isso? Você vai remover a parte de vapor, a parte gasosa do refrigerante. Essa parte gasosa vai ser direcionada até o ponto 3 azul, enquanto que apenas o líquido saturado vai passar por um processo de expansão, chegando até o ponto 5 azul. Com isso, você garante uma maior eficiência do evaporador.
A gente tem aqui também uma situação de montagem do sistema de remoção de flash. Então a gente identifica ali o 6. O 6 seria o ponto de descarga do condensador ou de um tanque de líquido. O que é que acontece? Se eu expandisse esse 6 diretamente até o evaporador, ele entraria naquele ponto 9', representado no diagrama pressão e entalpia. O que é que acontece? O efeito frigorífico do ponto 9' até a entrada do compressor é menor, a eficiência do evaporador diminui. Então o que é que eu faço? Eu descarrego esse líquido condensado em um tanque de flash. Nesse tanque de flash, o que é que eu faço? Eu removo o gás dele, para ser succionado pelo compressor, enquanto apenas o líquido saturado vai entrar, vai para o dispositivo de expansão e vai ser direcionado para o evaporador. Isso faz o quê? Com que a minha expansão se desloque desse ponto 9' para o ponto 9, aumentando o efeito frigorífico do meu evaporador e, por consequência, vai aumentar o COP do meu sistema. Aqui a gente também tem a representação desse mesmo ciclo, né, um ciclo total. Então a gente verifica ali do condensador, a gente vai ter uma descarga desse condensador para um dispositivo de expansão inicial, um primeiro dispositivo de expansão. Aí a gente tem a câmara o tanque flash, essa câmara aí após o primeiro dispositivo de expansão. E aí a gente remove o gás para se misturar com a descarga do compressor de baixa e ser succionado por um compressor de alta, e apenas o líquido passa pelo segundo dispositivo de expansão e vai para o evaporador, um fluido refrigerante com menos vapor e com mais líquido saturado, e aí ele consegue ter um efeito frigorífico melhor. Uma segunda técnica utilizada é o uso de resfriamento intermediário do vapor. O que é que se observa? Se você realizar a compressão do seu gás refrigerante do estado 1 até o estado 3', ele vai ter um consumo elevado. Além disso, ele também vai ter uma temperatura de descarga mais alta, o que pode danificar o óleo e causar condições desagradáveis para o compressor. Então, o resfriamento intermediário se baseia em quê? Em você comprimir esse gás até uma pressão intermediária, representada ali pelo ponto 2. Nesse ponto 2, você faz um resfriamento desse gás para ele ser direcionado para um segundo compressor que vai comprimir de 3 a 4. E aquela área achurada ali, ela representa justamente a economia de energia em utilizar um resfriamento intermediário. Então, essa técnica ela tanto reduz o consumo energético dos compressores, como ela garante menores temperaturas de descarga. Esse resfriamento intermediário ele pode ser utilizado tanto com água, essa primeira tecnologia, o uso de água para fazer um resfriamento intermediário. Então, o ponto 1 ele indica a sucção do compressor de baixa. Então, esse compressor faz uma sucção do gás que sai do evaporador, comprime até o estado 2, esse gás a uma pressão intermediária e já a uma temperatura intermediária, ele vai ser resfriado nesse trocador de calor com água. Após ser resfriado, ele vai ser succionado pelo compressor de alta e aí ele vai ser descarregado ali no ponto 4, que é um ponto de menor temperatura e também com um menor consumo energético. Aqui a gente tem um processo de resfriamento intermediário utilizando o próprio vapor de flash, então uma combinação de uma técnica de tanque de flash com um sistema de resfriamento intermediário. Então a gente pega o líquido que sai do tanque de líquido, né, após o condensador, ele vai ser direcionado para esse tanque de flash, o nível de líquido é controlado por uma válvula de boia, e o que é que acontece? A parte líquida do tanque vai ser direcionada para dispositivo de expansão e evaporador, enquanto que a parte gasosa vai ser direcionada para a sucção do compressor de alta. Observem também que o que é que ele faz? O compressor de baixa vai descarregar nesse tanque de flash. Então, o gás que sai do compressor de baixa, ele vai se misturar ali com o refrigerante que está no tanque de flash, a uma temperatura mais baixa,
e essa mistura vai promover o resfriamento desse gás. E aí, por conseguinte, o gás do tanque de flash vai para o compressor de alta, a uma temperatura mais baixa do que se tivesse realizado uma única compressão. A gente pode também combinar as técnicas de resfriamento intermediário com uma expansão fracionada. Então você observa ali nessa imagem um sistema onde eu tenho um compressor de baixa, né, que é aquele conectado com o evaporador, e eu tenho um compressor de alta, que é aquele conectado ali com o condensador. Então o fluido refrigerante descarregado pelo compressor de alta no ponto 4, ele vai passar pelo processo de condensação. No ponto 5 ele vai estar como um líquido, né? E aí o que é que acontece? Parte desse líquido é direcionado para ficar dentro do tanque de flash, como um sistema de refrigeração, e a outra parte é que vai ser expandida para o evaporador. Então, do fluxo 5, o fluxo 7 vai ficar dentro do tanque flash e o fluxo 6 vai para o evaporador. Dentro desse tanque flash, o que é que vai ter mais entrando? A gente vai ter o fluxo 2, que é a descarga do compressor de baixa. Então essa descarga se mistura com o líquido lá no tanque de flash. Esse líquido está a uma temperatura mais baixa que o gás, então resfria esse gás. E aí o gás do tanque de flash vai ser succionado pelo compressor de alta, representando ali o fluxo 3. Isso tem quais vantagens, né? Ele vai ter as mesmas vantagens do resfriamento intermediário, quanto ele vai ter as vantagens aí de subresfriamento, redução de flasheamento no dispositivo de expansão e aumento da eficiência do evaporador. Aqui a gente tem uma outra situação que utiliza também expansão fracionada com resfriamento intermediário. A única diferença dessa é que anteriormente, né, o ciclo apresentado anteriormente, parte do gás, parte do fluido refrigerante iria diretamente para o dispositivo de expansão e a outra parte fica no tanque de flash. Nessa situação, todo o líquido que sai do condensador ou do tanque de líquido fica lá já direto no tanque de flash. Essa situação a gente tem uma outra combinação, que é o uso de um evaporador inundado. Então esse tipo de evaporador inundado é aquele que fica quase que completamente cheio de líquido saturado, certo? Então, ao invés de haver apenas um dispositivo de expansão, há uma válvula de boia que controla o nível de líquido dentro do evaporador, e esse nível de líquido é mantido. E o que é que acontece? O compressor vai estar succionando vapor saturado. Vai ter um processo de superaquecimento ao longo da tubulação, de alguns graus, mas ele vai estar succionando um vapor saturado, e a gente garante a eficiência do evaporador porque ele vai estar, grande parte dele vai estar completa com líquido saturado, garantindo uma maior eficiência de refrigeração. Esse sistema ele também tem vantagens de melhor distribuição para evaporadores paralelos, né? Você garante uma equidade de líquido saturado em vários evaporadores. O compressor vai succionar um vapor com temperaturas mais baixas, né? Só que ele vai ter algumas desvantagens, como maior custo, ele vai precisar de uma quantidade maior de refrigerante para estar sempre mantendo o nível ali no evaporador. E existe também a possibilidade de acumulação do óleo do compressor nesse tipo de evaporador. Aqui a gente tem um sistema com recirculação forçada, né? Se você observar, o ponto 1 é a descarga do compressor, vai para o condensador, passa por um processo de condensação, chega ao ponto 2 como um líquido. Do tanque 2 ele vai para o tanque de líquido, né? Fica armazenado o líquido ali. E o ponto 3 ele vai ser bombeado, na verdade ele vai ser por meio de pressão direcionado até o tanque de flash. Então o líquido do tanque de líquido vai ser direcionado até o tanque de flash. Ali no ponto 5 a gente pega esse líquido, parte desse líquido e bombeia para o evaporador, enquanto que no ponto 4 a gente tem a sucção do gás de volta para o compressor.
Aqui a gente tem uma aplicação para quando você tem sistemas que precisam de 2 níveis de temperatura. Então, para você não utilizar 2 sistemas diferentes, você pode ter, por exemplo, uma aplicação onde você precisa um resfriamento a uma temperatura de 2 graus e uma outra aplicação onde você precisa de resfriamento a temperaturas de menos 20 graus. Você pode ter um sistema, por exemplo, onde você precise fazer um processo de resfriamento da pasteurização de um leite, que precisa de temperaturas de resfriamento mais baixas, e depois você faz uma temperatura intermediária para fazer o resfriamento do leite para armazenamento. Então, nesse caso, você também pode utilizar um sistema de múltiplo estágio, com 2 níveis de temperatura, uma temperatura para uma aplicação a 2 graus e outro para uma aplicação com temperaturas mais baixas a menos 20 graus. Você utiliza 2 dispositivos de expansão regulados para pressões diferentes e também utiliza uma válvula reguladora de pressão para equalizar as pressões de descarga dos 2 evaporadores. Aqui a gente tem outro sistema com 2 níveis de temperatura. Nesse caso a gente já tem 2 compressores aqui, onde a gente vai ter um compressor descarregando no condensador do sistema. Desse condensador eu tenho um dispositivo de expansão para um processo de temperatura intermediária. Desse processo de temperatura intermediária ele faz uma descarga no tanque de flash, e no tanque de flash eu vou ter um líquido sendo direcionado para um processo de expansão para temperaturas mais baixas, para um compressor de baixo. Uma outra técnica também muito utilizada é um sistema em cascata. Nesse sistema o que é que acontece? Eu tenho 2 ciclos, onde um ciclo é um ciclo de baixa temperatura e o outro é um ciclo de média temperatura. Esse ciclo de baixa ele vai ter um evaporador trabalhando, resfriando algum produto a uma temperatura, vamos supor, de menos 50 graus. E o processo de condensação dele vai estar operando ali, vamos supor, a menos 10, menos 8 graus. O meu ciclo de alta, o que é que ele vai fazer? O evaporador dele vai estar refrigerando o condensador do de baixa e o condensador de alta vai estar descarregando essa energia para o ambiente externo. E aí estão as referências aí para essa primeira aula.